Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pé na Areia Podcast. Patrocínio Cane Corso. A Cane Corso é uma marca de camisetas legais para pessoas legais. Eles têm diversos modelos, desde camisetas oversize com estampa ou um pouco mais lisas. As lavagens deles são incríveis. Vale a pena você conhecer as camisetas da Cane Corso. Apoio Grupo Júlio de Davi, há 16 anos transformando sonhos em realidade. O Grupo Júlio de Davi é uma empresa com forte atuação no setor da construção civil em Florianópolis, projetando, realizando e administrando imóveis. E a produção fica por conta da Hub Social Floripa. A Hub Social Floripa tem os mais equipados estúdios de produção audiovisual de Florianópolis. Conta com estúdio completo para foto, vídeo, workshops, incluindo camarim, sala para podcast, sala de reunião e sala para streaming. Tem até a máquina do cafezinho, que eu gosto pra caramba. Então vamos pro episódio de hoje. Fechou. Muito boa noite, pessoal. Está começando mais um episódio inédito ao vivo, exclusivo diretamente da Hub Social Floripa, na Praia dos Ingleses. Hoje estamos aqui com um amigão meu, um cara muito especial aí, que já trabalhou aqui comigo também. Trabalhou pouco tempo, não aguentou, tá? Não aguentou a pressão. E eu fico muito feliz em receber ele hoje, esse episódio aí feito de última hora, tá? Ele mandou mensagem há pouco mais de uma hora, né? Falando que ia estar por aqui. E chegou. E a gente teve que montar esse podcast aqui inusitado, rapidamente, tá? Sempre com o apoio da Cane Corso, do Grupo Empresarial Júlio de Davi, da Emilus, da Voi MTX e da equipe da Hub. Está começando mais esse episódio do Pé na Areia. Hoje com Ivan Roberto. Seja muito bem-vindo a esse episódio especial, que hoje vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é a engenharia e como empreender fora do nosso país. Seja muito bem-vindo, meu cara. Obrigado, Tauan. Obrigado a todo mundo aí, pessoal da Hub, todo mundo que nos assiste. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Desde o início eu acompanhei o início da Hub e vendo tudo como está criando forma, como está crescendo e expandindo cada vez mais. Para mim é uma satisfação imensa e eu já me sinto em casa aqui. O Ivan, ele nos apoia desde o início também do podcast, tá? Quando eu contratei ele trabalhava um pouco do digital e engenharia, ele estava um pouco desiludido, tá? Mas a gente vai falar depois disso aí. Então eu falei assim, Ivan, vem, você trabalha meio período de uma coisa e meio período em outra coisa. Só que na época ele falava assim, eu prefiro mais trabalhar ali na Hub do que trabalhar com engenharia. Agora é ao contrário, né, velho? Pois é, eu já atuei aqui no Brasil como engenheiro civil, até então eu tinha atuado 7 anos, né, como engenheiro civil, e eu tava um pouco de saco cheio, sempre aquela pressão, e eu já tinha alguns projetos no digital, né, que eu já atuava no digital, querendo ou não, desde alguns anos atrás, e foi aí que eu resolvi migrar para a área do marketing. Vou ficar na área do marketing, e assim atuei por 3 a 4 anos, até eu decidi migrar para a Austrália, né? E só que lá, trabalhar como engenheiro lá é diferente do que trabalhar como engenheiro no Brasil. E para mim foi uma puta oportunidade. E também eu tinha vontade de abrir a minha carreira internacional, ter alguns projetos de atuação fora do Brasil para enriquecer o meu currículo. E foi uma baita oportunidade para mim, para migrar. E é interessante, porque eu consigo ter 2 jalecos, 2 casacos. Se eu quiser pular para cá, eu consigo, para o outro lado também. Mas estou feliz, estou satisfeito na área da engenharia hoje. O Ivan é um cara que eu fico pescando ele. A gente tem os horários um pouco diferentes, né? Bem diferentes. É 12, 13 horas de diferença. 13 horas de diferença. 13 horas. Mas sempre quando eu vejo que ele tá online ali, eu falo, e aí, você vai voltar quando?
né? Vem aí, cara, sua mesa tá ali, ó, te esperando. Pois Né? é. Mas dificilmente eu vou conseguir pescar novamente esse cara. E quem se deu bem foi o país do outro lado do mundo, que foi a Austrália, né? E, cara, eu queria que você contasse brevemente um pouco do Ivan Roberto, que nasceu em Paracatu, em Minas Gerais, e hoje foi para Sydney, né? Uma das cidades mais incríveis do mundo, né? E você já imaginou isso quando você era criança ali, estava lá no meio das pedreiras de Paracatu? Pois é, cara, estranho, né? Falar, poxa, tu se imaginaria um dia morar fora e alcançar coisas fora do Brasil? Pra falar que eu não imaginaria, eu seria bem cético no dizer, no tocante a isso. Mas sim, já me imaginava fazendo algumas coisas fora, mas desbravando o mundo. E tipo, eu sempre já fui um pouco pra frente do natural, desde pequeno. Sempre busquei minhas coisas, muito independente, sabe? E tipo, já tive umas experiências de passear fora e tudo mais, mas atuar na área já era um sonho, né? E querendo ou não, uma oportunidade bateu na minha porta e eu fui com tudo para isso e eu não olhei para o lado, né? Não olhei para o lado e foi o meu foco total em conseguir essa oportunidade. Graças a Deus deu certo, né? Graças a Deus deu certo, mas se for para pensar, o Ivan de Paracatu, lá pequeno e tal, pensando nisso, não, seria muito pequeno. Acho que morando em Minas, a coisa que mais vem na nossa cabeça é ir na praia ou conhecer São Paulo, né? Se for para puxar por esse quesito, mas basicamente é isso. Não, quando você fala de Minas, eu só lembro de pão de queijo, queijo meia cura. Pois é, e a minha cidade, Torresmo. eu vou puxar, minha cidade, Paracatu, é a capital do pão de queijo. É viu? mesmo? Os demais mineiros aí podem estar revirando no sofá aí, Você mas deve ter uma briga com Minas inteira agora. Pois é, né? Toda cidade fala que é... a gente tem amigos de Minas Gerais inteiro, inclusive lá na Austrália, quando eu falo que minha cidade é a capital do pão de queijo, eu arrumo briga lá. É reconhecido, viu? Faz parte. Ô, Ivan, e me diz uma coisa. Você acabou escolhendo engenharia civil porque lá na sua cidade você viu a melhor oportunidade de ter um emprego? Porque, assim, eu lembro que você me falou uma vez que lá, essa cidade de Paracatu, é uma cidade onde tem muitas minas, né? Exato, exato. E eu lembro que você me falou que trabalhava com aqueles caminhões que a gente só vê no Discovery lá, né? No National Geographic lá. Tipo aquilo. Né? E daí quando você escolheu engenharia, foi focado nisso? Assim, eu acho que, vou fazer engenharia porque pelo menos aqui eu vou ter o meu espacinho, assim, né? Interessante. Cara, eu desde criança eu sempre fui muito apaixonado por máquinas, coisas gigantes, estratosféricas, para fazer obra grande, seja o que for. E tipo, logo quando eu fui escolher qual engenharia fazer, eu não estava muito satisfeito com nenhuma das engenharias. Eu digo no quesito, eu não sei se eu quero engenharia elétrica, se eu quero engenharia mecânica. E eu vi como uma oportunidade da engenharia civil estar no meio do caminho de todas elas. Então, assim, se eu quiser um dia atuar num projeto mecânico, numa área mecânica, isso me possibilita. Se eu quiser trabalhar em projeto elétrico, me possibilita também. E, tipo, o fato de ser multidisciplinar, a engenharia civil, todo mundo precisa estar no meio de tudo, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Né? E foi um fator decisivo para eu poder escolher qual ramo eu seguiria na engenharia. E, cara, assim, a gente recebeu muitas pessoas aqui do digital, tá? E a gente vê que muitas pessoas que passam aqui, vão falando ainda, pessoal, dá tempo ainda de começar no digital, dá tempo de você empreender no digital e tudo mais. E você foi um cara que virou engenheiro, saiu da engenharia, foi pro digital. E o que te fez voltar pra engenharia? Porque coisa de até 2 anos e meio, 3 anos atrás, você estava no digital ainda, né? Sim, sim. Então, foi muito na questão eu tinha vontade de imigrar de país, eu tinha vontade de buscar essa experiência para me atuar em determinadas áreas da minha experiência, da minha profissão. E, querendo ou não, a engenharia civil no Brasil não é tão valorizado. O profissional de engenharia, ele não é valorizado no Brasil. Ganha menos que nós, hein? Pois é. Ganha menos que nós arquitetos. Infelizmente, né? Infelizmente. E a galera sempre faz uma piadinha, você é engenheiro, você trabalha pra qual aplicativo? Pra lá ou pra cá? Você trabalha de Uber aonde? Pois é. Infelizmente, isso é uma realidade do nosso país, né, cara? E tipo, quando você abre a mente e você vê que existe muitas vagas, muitas oportunidades em outros países para tu chegar entrando e atuando em projetos grandes, aí tu vê o teu valor, tu vê o que é interessante, tu vê o quanto o Brasil é atrasado e não dá
poxa, só médico aqui ganha dinheiro, infelizmente, no Brasil, na questão profissão. E, tipo, todas essas profissões, todas as demais profissões são importantes. E o Brasil, infelizmente, não propicia isso. E, para mim, eu vi como uma oportunidade de eu abrir essa carreira internacional que eu tinha muita vontade de abrir. Né? E, para mim, tipo, mudar para a área da engenharia e trabalhar lá era uma coisa que eu falava, voltaria a atuar na área da engenharia se fosse fora do Brasil. Cultura diferente, queria aprender coisas diferentes, projetos diferentes. E para mim tudo é muito novo, entendeu? Todos os dias eu tô aprendendo cada coisa nova. Isso dá um gás, né? Isso me dá um gás. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por resolver problemas. Por incrível que pareça. Se eu não tiver um pepino, um quebra-cabeça para me desmontar, para me resolver, parece que as coisas ficam muito monótonas para mim, sabe? Isso para mim é uma coisa a gente tem um monte de problema pra você resolver aí hoje. Aproveitar que você tá ainda hoje aqui, né? Poxa, na hora. Vou te passar uma lista aí, tá, cara? Passa os problemas aí pra ver. Ô, cara, e me diz uma coisa, a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil mesmo você ser valorizado, né, nas suas profissões e tudo mais. Existe todas essas piadinhas que fazem tanto com engenheiro, como arquiteto, como todas as profissões, né? E tanto é que assim, até lá na Inglaterra, eles estão agora testando para as pessoas trabalharem 4 dias na semana e folgar 3. Aqui no Brasil, eles estão querendo aumentar mais um dia de trabalho e folgar só 1. Folgar só no domingo, né? Pois é, mano. Cara, tipo, parece que a gente tá indo pro continua ainda, né? Eu acho que a gente vai ser eternamente o país do futuro, nunca né? Não é? Mais ou menos isso, né? Pois é. E cara, hoje lá na gringa, você começou, quando você chegou lá, tá? Porque eu lembro que quando você foi com a ideia de talvez voltar, né? Sim, até então todo mundo vai pra ficar 6 meses, né? Todo mundo vai com aquela cabeça de ficar 6 meses. Eu lembro que você falou assim, cara, eu vou fazer 30 anos no fim do ano, uma coisa assim do tipo, eu tenho que ir antes de... E agora o país te pescou de uma forma... Eu já tava visando a questão de um visto, né? A questão do visto. Por exemplo, poxa, eu sei que a partir de 35 anos, para tu aplicar para umas determinadas vagas, já fica difícil. Tanto para vagas de residência permanente na Austrália, como também para outros países, né? E a maioria do corte tá em torno disso. 35 anos geralmente é a data limite que você consegue aplicar para umas vagas dessas. Inclusive para receber a oportunidade de moradia no país. E eu já vi que eu tava no corte daquilo ali. E tipo, com 31, 32, a minha nota vai só diminuindo. Entendeu? Ou seja, com 35 eu pegaria a nota mínima para isso. E eu falei assim, poxa, eu preciso aproveitar que eu tô com uma nota de corte boa, isso me dá pontuação e eu consigo aplicar possivelmente para uma residência permanente, entendeu? Isso aí você acha que é algo que existe só na Austrália ou existe em outros países também? Existe em outros países. A Nova Zelândia é um país muito parecido com a Austrália nesses quesitos de leis. Tanto, inclusive, muitas leis são meio que dos dois países. Essa lei que regulamenta, por exemplo, na área da engenharia, ela regulamenta tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia. As coisas são muito parecidas, entendeu? Mas há também países da Commonwealth, que são países da coroa britânica, como o Canadá e vários outros países do meio, as leis são muito parecidas para a questão da imigração, entendeu? Bem parecidas nesse quesito. E assim, hoje lá na Austrália o salário é mais ou menos que salário mínimo lá. O que é? Cara, é interessante quando fala sobre salário mínimo, né? A gente fala, poxa, salário mínimo no Brasil. Inclusive, muitos amigos gringos me perguntam, com salário mínimo no Brasil, o que você faz? Cara, você não faz nada. Nem no mercado. Pois é, tu não faz nem o mercado. E a questão do salário mínimo australiano, seja para você trabalhar em qualquer profissão, seja cleaner, que é na área da limpeza, ou trabalhar como pedreiro, que eles chamam de labor, todas essas demais áreas você vai ganhar bem. Você vai ganhar, tipo, no mínimo $30 por hora para você fazer um trabalho que, poxa, jamais faria um trabalho desse no Brasil. Mas tu vê que fora, todos os trabalhos são bem valorizados e todas as áreas estão aquecidas. E você recebe muito bem por isso, entendeu? Isso é interessante. Não há, por exemplo, diferença de classes nesse sentido de, tipo... Uma pessoa que trabalha na área da limpeza consegue frequentar o mesmo restaurante que um engenheiro, que um médico, que qualquer outra pessoa conseguiria frequentar, entendeu? É mesmo? E isso é interessante, tu vê o quanto o país valoriza as profissões, não tem mais aquela, eu valorizo mais essa, eu valorizo mais aquela. A igualdade, né? Pois é, tu vê a igualdade pelo quesito de ter oportunidade, eu vejo muito nesse quesito. A diversidade de oportunidades no país e ser bem valorizado, isso faz o negócio ficar interessante, entendeu?
E aqui no Brasil, agora, a gente está nessas últimas semanas aí discutindo sobre privatização de praias, privatização de vários lugares, que isso só aumenta a desigualdade, né? Exato, né? Eu tô bem por fora disso daí, mas não, eu sei que vejo você tá no por- Instagram algumas Você coisinhas da deve estar galera por falando. fora, com É. certeza, mas aqui no Brasil, só pra te situar, assim, foi até um assunto que envolveu ali o Neymar, né? Que ele comprou lá Praia de Carneiros e tal, e queria fazer algo privado. Privado. Só que isso é um projeto que não é ele que começou, né? Ele é só mais um empresário que quer fazer isso, Quer investir, né? né? Mas assim, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro queria privatizar Noronha, sabe? Porque hoje lá Noronha, você só pode adquirir uma casa lá se você é nativo. Nativo. Ou se você nasce lá. Só Hum. como que você vai nascer lá se lá não tem hospital? É. Só se você estiver lá, vai lá com 9 meses, leva uma parteira junto e nasce lá. Daí você ganha um lote, você tem direito a um lote. Mas lá é assim. E você, não, agora não vai ser mais assim. Não, vou deixar todo mundo chegar lá e comprar, né? Você acaba privatizando. Exato. Porque daí vai chegar só os mega empresários para comprar, que o valor do aluguel de Sobe. diárias vai ser altíssimo, vai Ele poder acessar só isso. Né? É a mesma coisa da praia. Eu lembro que antigamente, até aqui em Jurerê, o Jurerê não é não é um lugar privatizado, né? Mas Jurerê, antigamente, tinha, além da polícia que tinha ali dentro, tinha também, existe até hoje, os vigias noturnos ali, os guardinhas noturnos. Sim. Então, assim, eu já presenciei lá, que eu já morei um tempo lá, mas eu já presenciei assim, tipo, às vezes tem um morador de rua que tá passando lá. Ele não vai chegar e tirar o cara de lá da praia. Não vai fazer isso. Mas ele fica com o carro acompanhando o cara o tempo todo. Ah, é? Tipo assim, o cara tá, não, vou andar ali. Não, beleza. Ele não vai fazer nada com a pessoa, né? Mas ele tá andando ali atrás do cara. O cara não vai se sentir bem e vai vazar. É. Entendeu? Então acaba que o cara ele não se sente inserido, né, no ambiente, né? Exato. E que tipo de leis que existe lá, por exemplo, assim, ó, saindo um pouco aí agora da engenharia, mas assim, lá você pode beber na rua, por exemplo? Não. 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 A não ser, assim, ó, no Réveillon, né? Que é o New Year's Eve, que o pessoal Aham. fala. Todo mundo vai na orla de Sydney para assistir os fogos, que é bem famoso. Aham. E nessa ocasião, meio que a polícia faz vista grossa, porque todo mundo vai levar alguma coisa para beber, mas não é bagunça. É. Todo mundo vai ficar sentado no chão e a galera fica reservando o teu local para assistir a queima de fogos e o pessoal bebe. Mas assim, você vê nas praias que também é proibido beber, Sim. você vê um ou outro que bebe uma cerveja, mas assim, nada descarado, sempre o pessoal tá bebendo. Sim. Se beber, são poucos que tu vê. Sempre numa Escondido no garrafinha, saquinho, escondido. numa garrafa de Coca-Cola. Mas isso tu pode arrumar um problema se um policial te ver e... Bebendo na rua. Exato. Se vê você bebendo na rua, isso aí tu pode ter uma dorzinha de cabeça. Isso aí é algo que, assim, eu vejo que seria algo que deveria ser implantado aqui no Brasil, sabe? Você vê assim, eu vejo assim, país, o Chile já implantou, a África do Sul já implantou, os Estados Unidos é extremamente rigoroso. Estados Unidos eu posso chegar lá com 60 anos para comprar uma bebida, eles vão pedir sua identidade. Exato, exato. Entendeu? Você não compra nada sem identidade. É a mesma coisa na Austrália. Igual, por exemplo, você falando nessa questão da cerveja, se pode beber álcool ou não em praia. Isso é só a ponta do iceberg, porque a regulamentação começa um buraco muito mais embaixo. Lá, para tu ter ideia, para você trabalhar, seja como garçom, vendendo bebida em qualquer estabelecimento, você tem que ter um curso. Eu falo porque eu já trabalhei como garçom, inclusive em restaurantes, já atuei, local que você trabalha vendendo bebida alcoólica, você tem que ter um curso regulamentado pelo governo, onde você recebe uma carteirinha que você está habilitado a trabalhar vendendo bebidas alcoólicas. E o mais interessante é o seguinte: Por que isso? você tem que negar a bebida para a pessoa se ela tiver com sinais de embriaguez. Porque se por acaso eu vender uma bebida para a pessoa e ela já tá com sinal de embriaguez, ou aquilo ali deixou ela bem embriagada e tudo mais, e ela sair dali e sofrer um acidente, eu que vendi sou responsabilizado. Caramba. Entendeu? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Então, eu que tô vendendo a bebida, eu já tenho que tomar muito mais cuidado. E, querendo ou não, eu tô preservando a saúde da outra pessoa, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante. Isso é uma coisa Muito que eu acho interessante. bem da hora. Tipo, o país já viu que
droga é um problema, mas o álcool é a raiz de todos os problemas ali, entendeu? O álcool é na onde a pessoa vai pegar de bêbada, dirigir, vai acontecer um acidente e por aí vai. E eu acho muito interessante a questão das leis ser extremamente rígidas nesse quesito, né? E isso acaba economizando, o Estado economiza com Economiza muito, né? né? Porque, porra, um simples cerveja a mais, uma pinga a mais que você vendeu pro cara. O cara vai lá, vai ter um acidente. A outra pessoa vai pro hospital. Vai ter o custo do hospital. Isso. Vai ter a polícia que vai lá. Vai ter o SAMU que vai lá. No Né? Vai ter no final a conta chega. E é interessante tu ver que, por exemplo, muitos países de primeiro mundo já têm essa mentalidade. Já. Pra E querer outros mudar. nem de primeiro mundo, mas já Nem tem. de primeiro mundo e já tem, né? Mas querendo ou não, tipo assim, com a mentalidade de primeiro mundo, né? Você vê? Viver nisso. E outra, por exemplo, você já tem uma criança agora, uma filha, você tá saindo com a sua esposa, sua filha, e vem um cara fazendo uma algazarra na rua, bebendo, bêbado. Isso a gente costuma ver no Brasil e a gente trata com até então uma normalidade, mas fora isso não é, entendeu? O outro é engraçado. Pois Cara, às vezes né? Nossa, que engraçado. É, Tal, mas, querendo ou não, isso não é uma situação legal. Não, né? não é legal. Não é uma coisa né? boa. Não é legal. É triste, né? Chega a ser triste. Exato. E dali Triste. pode, por exemplo, isso pode escalar para um outro problema maior, né? E é interessante a questão de ter uma lei rígida com questão de álcool, porque é o grande problema. E lá é engraçado, cara, que até 10 horas da noite tu pode comprar bebida nos body shop, né? Que é os locais próprios para vender bebida. Mas tu não compra em conveniência, tu não compra em mercado. É uma loja específica só para vender o álcool. Só até 10 da noite. Passou desse horário, tu não compra. Feriado lá não abre. Então, assim, sempre você tem que se programar para ter na sua casa para beber alguma coisa ou outra. A não ser que tu vai em bar, que é o único local que vai vender depois das 10, mas geralmente meia-noite, 1 da manhã já tudo fecha. Né? Cara, que é o certo, né, velho? É. É o certo, né? Sidney já teve Claro muito... que a gente gosta de umas coisas que duram mais. O Brasil, pra te falar a verdade, eu sentia saudade de sentar numa praia, tomar uma cerveja, igual aqui nos ingleses, entendeu? De, tipo, ir na conveniência, aí tomo uma cerveja, claro, não dirigindo, né? Mas se eu tô de Uber, tomo uma cerveja num local, na beirada, assim, às vezes você quer sair tomando uma cervejinha na rua. Isso é uma coisa do brasileiro, né? Não tem como. Sim, E eu sentia muito falta disso. Hoje eu tenho as duas visões. Eu vejo o quanto isso é interessante para nós, que é brasileiro, que isso é uma coisa do nosso bem-estar, que a gente tem mania de fazer isso, principalmente em área local que tem praia, né? Mas lá é uma coisa que eu desapeguei e hoje eu vejo o quanto isso é uma mentalidade, algo que muda e que dá certo, entendeu? E evita muito problema, né? Eu lembro que uma vez você vê ali, tipo assim, o Chile, né? Uma vez eu fui lá no Chile e eu fui num barzinho e eu pedi uma cerveja. Certo. E o cara, pô, passou 10, 15 minutos e a cerveja não vinha. Eu chamei o cara, porra, cerveja. Mais 10, 15 minutos. Não, cara, você tem que pedir uma comida. Tem que for uma cesta de pão pra eu trazer bebida. Eu não vou trazer bebida sem você ter comido nada. Entendeu? Interessante, né? Então, tipo assim, você tem que pedir alguma coisa. Então, assim, a gente tá falando agora de algumas leis relacionadas à bebida, né? Agora vamos falar um pouco de transporte, por exemplo, tá? Eu sei que você é um cara que trabalha em obras, assim, que vão ser muito importantes até pro país, né? O que você vê, assim, que o país está à frente na área da tecnologia, na área da sustentabilidade, na área de até mesmo de reciclagem, Sim. de coisas assim desse tipo, que o Brasil tá muito atrás ainda, assim. Exato, né? Por exemplo, for falar todas essas demais áreas, você falou uma coisa interessante na área da reciclagem, porque lixo é um problema, seja onde for, né? E, tipo, cada vez mais os países estão tendo que tratar cada vez mais com seriedade a gestão de resíduos, a gestão de lixo e por aí vai. E uma coisa interessante na Austrália, lá cada embalagem, seja garrafinha, seja latinha, tem uns pontos de coleta do governo que ele paga 10 centavos de dólar para cada, por exemplo, uma garrafinha de cerveja vazia, uma garrafinha de água vazia, tudo isso vale 10 centavos de dólar. Isso incentiva as pessoas a reciclar, entendeu? E quem não vai reciclar, a pessoa que às vezes coleta na rua, vai fazer esse processo também, entendeu? Diferente no Brasil, que já tem, mas não paga nada por isso, mas o governo te dá uma ajuda de custo para incentivar. Poxa, uma garrafa d'água, uma vazia, não vale 10 centavos. Sim. O governo, querendo ou não, coloca um preço para isso, mas
no final você vai ver que talvez a conta deve ficar mais barata pro governo. Porque ele toda essa reciclagem você vai toda essa aproveitar de novo. Pois é, já vai voltando em cima disso, né? A questão do transporte funciona muito. Deixa eu só dar essa Diga. questão da reciclagem aí, eu vi semana passada, na verdade. Eu não sabia, tá? Até me assustei. O Brasil é o 5º maior poluidor do mundo com relação a plástico, com Poxa. relação a resíduos. Só 5% do nosso lixo é reciclado. É muito pouco, E né? assim, Muito cara, pouco. assim, eu já vi assim, ó, eu já tive amigos meus que vieram pra cá, assim, amigos que são de outros estados e tal. Aqui em Floripa até que a gente tem coleta de lixo, tem bairros que tem bairros que não Uhum. tem, coleta de lixo seletivo e tal. Sim. E tem outros que você até pode separar, mas daí vai chegar o cara lá onde não tem coleta, vai misturar tudo e já era. Não adiantou nem você separar, né? Pois é. Mas eu já tive algumas ocasiões assim que eu vejo a pessoa que vem talvez de outros estados e tudo mais. Não que necessariamente que as pessoas desse estado em si, né, todos são assim, mas você vê que tem porcentagem que é assim, pegar, jogar latinha na rua, né? Acontece muito. Pegar, ir lá na praia beber o dia todo e deixar aquele lixão lá, sendo que a lixeira tá, né? Tá bem acessível, né? Ó. Próximo. Né, cara? O que tu acha que falta nessas pessoas? Cara, eu acho Talvez uma multinha, né? uma multa é o básico, né? Pra você ter ideia. Não onde eu moro, na Austrália, em Sydney. Se tu cuspir no chão, tu leva multa. Entendeu? Começa com as paradas bem fortes nesse quesito. Caralho. Acho que a multa tem que ter, é fato, porque isso aí diminui a pessoa a incidir nessa questão. Mas o principal que eu vejo é a educação, cara. Tu tem que trabalhar na educação. Trabalhando na educação, desde baixo, tu consegue mudar uma mentalidade, mudar uma sociedade, entendeu? Uhum. Então, assim, eu vejo que o Brasil tem conserto, sim, mas tem que investir cada vez mais e pesado na educação para mudar desde os jovens de agora, para começar a implantar uma coisa diferente, para fazer um processo diferente, né? Porque já está provado que da forma que está vindo não está funcionando, né? E agora, assim, antes da gente chegar na parte de tecnologia, né, e toda essa parte de construção, assim, como você vê o transporte, mobilidade lá, né? Você tá me falando várias situações muito boas aí do país, mas como que você vê lá a mobilidade em si, assim, entende? Cara, a mobilidade, assim, pelo menos na cidade de... Sydney é a maior cidade da Austrália. É a maior cidade da Austrália e, assim, Sydney é considerado que tem um dos melhores transportes públicos do mundo. Então, a mobilidade lá urbana é muito boa, muito boa. Desde tu pegar um ônibus, tu pegar um trem, pegar um metrô, ou que seja um ferry, que é os barcozinhos que leva para os locais. Tem esse transporte também, que é uma coisa Aqui que em Floripa tem uns 20 anos. Tem uns 20 anos tá para implantar. É, tem uns 20 anos. Pois é, cara, eu fico de cara... Ele fica parado ali na Bahia, tipo Pois assim, é. tá lá, o ferro tá lá, um dia vai. Pois é, tem que funcionar. E uma coisa interessante lá, o governo de New South Wales, que é o estado de Sydney, né, onde eu tô, ele tem, por exemplo, pelo menos em Grande Sydney, no grande território ali de Sydney, você tem um cartão onde tudo é integrado. Você abastece esse cartão. Se tu não quiser usar esse cartão, tu pode usar o seu cartão de crédito, você só bate o tap on, entendeu? Você bate na catraca e ele te libera. E todos os sistemas são integrados nesse cartão. Tu consegue pegar um metrô, um trem, um ônibus, entendeu? Que seja, e percorrer por toda a cidade. E interessante também que, por mais que o serviço lá... Qual o valor muito, disso? a passagem é dinâmica. Então, assim, não tem, por exemplo, daqui até tal lugar é X, que é tabela fixa. Uhum. Se eu for, por exemplo, descer até a metade desse local, você vai pagar o mesmo valor aqui no Brasil. Lá não, você entra no ônibus, você bate na catraca, que na verdade não tem catraca, é só o leitor, e na hora de descer você faz a mesma coisa. Aí o próprio sistema já vê quanto que vai te cobrar por esse... Tipo um Uber. Tipo um Uber, exatamente. Tipo Uber, né? Exato. E falando sobre a mobilidade, tudo lá funciona nesse quesito. Às vezes ou outra acontece que o sistema de trem dá problema e tudo mais, quando chove, é claro, como em qualquer outra cidade, mas eu, por exemplo, não tenho carro em Sydney. Uhum. E eu acho que por um bom tempo eu não vou ter carro. Sim. Entendeu? Eu tenho a possibilidade de ter um carro, mas pra quê, cara? O transporte funciona muito bem. Eu trabalho a 2 minutos caminhando da minha casa até o meu trabalho. Uhum. Atrás do meu apartamento tem uma estação de trem, entendeu? Tem ponto de ônibus na frente. E eu fiz um cálculo. Se for para mim ter um carro aqui na Austrália, eu vou usar muito pouco. E por essas contas eu vi que vale mais a pena eu alugar um carro. Entendeu? Sempre quando eu quero usar. E na porta do meu apartamento tem 2 carros que ficam sempre disponíveis. Todas as ruas lá, tu tem carro para alugar.
E tem uns aplicativos das O empresas carro fica parado fica lá. parado lá. Imagina aqui no Brasil. Pois é, Será que ia dar certo? não sei, né? Não sei. Inclusive, para quando tu vai mudar, você aluga uma van que fica na tua rua. E tu abre o mapa e Caralho. tem várias vans de todos os bairros. E se tu quiser alugar uma hora, tu aluga, você paga $30. Tudo isso, galera. Se você quiser alugar por, sei lá, um dia você aluga. Caralho. E é bem ajustado e tal. E por Ali, isso. Fica aberto. Pois é, O quando aplicativo destrava o carro. destrava o carro, eu já tenho uma tagzinha, entendeu? Que eles mandam pra mim. Ou você pega, por exemplo, em qualquer comércio, ele atende o serviço pra eles e consegue pegar uma tag, consegue pegar o que for, entendeu? E Como tipo, que é o nome desse sistema lá? GoGet. GoGet. É carro compartilhado, é tipo isso, entendeu? Aluguel compartilhado Massa, é uma parada dessa. E você aluga pelo tempo que você então quiser. você não precisa... Não, eu não preciso. Quanto que é uma diária, assim, de um carro desse? Cara, se você for alugar, por exemplo, eu já mudei várias vezes lá na Austrália, sempre quando eu vou mudar, eu alugo uma van. Uma vanzinha que dá pra me fazer no máximo 2 viagens dentro dela, mas geralmente uma viagem dá pra fazer. Aham. Por 2, 3 horas eu pago aí, sei lá, $50, $70. Se eu fosse alugar um caminhão Sim, pra fazer esse sim. serviço, pagaria no mínimo $300, $500, Que entendeu? loucura. É, pois é. E tipo, se tu for Você alugar... mesmo pode dirigir essa van. Sim, a carteira brasileira ela é válida lá, né? Aham. Mas, tipo, quando tu vai fazer esse serviço, se for alugar, por exemplo, mais de tantas horas, tu ganha um desconto, ganha 20% de desconto. Sempre, pra mim, até então, acaba valendo muito mais a pena. A gente, de vez em quando, vai em cachoeiras, vai nos locais conhecer locais mais afastados, às vezes eu vou acampar, e muitas das vezes a gente aluga carro, entendeu? Quando o transporte não me leva até a porta do local. Entendeu? massa, que Que é muito interessante. E lá você vê todo mundo usando o transporte público, desde o pedreiro até o médico, até a pessoa que vai trabalhar de terno, vai trabalhar com cleaner, todo mundo pega o meu, você vê todo mundo sentado do lado assim e funciona para todos, para todas as classes, entendeu? Isso é interessante. E aí, assim, quando você chegou lá, você falou que mora num AP hoje que tá do lado da estação. Exato. Com certeza deve ser um AP muito bem localizado, né? Sim, sim. Qual o custo de vida para você morar hoje nesse local que você mora? Mas qual o custo de vida também que a pessoa que hoje está pensando em ir para lá poderia ir, mesmo estando um pouco mais afastado, e poderia viver assim? Ah, eu quero ir para a Austrália, porra, eu tô aqui vou tentar a vida fora do país, Uhum. tá? O que você acha que a pessoa deveria levar para viver 6 meses lá e ver se consegue alguma coisa? Então, eu vou falar por experiência própria, né? Assim, se tu for com $1.000, por exemplo, igual muita gente fala, dá pra você fazer. Como eu conheço casos de pessoas que foram com $500. Eu, graças a Deus, eu consegui me capitalizar um pouco mais, porque eu já pensei o seguinte, eu já tenho que estar lá pensando que as coisas não vão ser fáceis, então o que eu puder facilitar a minha vida no início, eu tenho que facilitar, entendeu? Então, assim, tá totalmente proporcional, ligado à quantidade de dinheiro que você vai levar, o que você vai fazer, vai estar ligado extremamente proporcional ao esforço que você vai ter que fazer no primeiro início, entendeu? E é claro, quando você vai, é interessante você ir com 1 mês de acomodação paga, porque se você for no visto de estudante, se a pessoa for no visto de estudante, já é meio que obrigatório ter 1 mês de acomodação paga, e a escola também, em tese, já tem que estar pago. Mas todo um intercâmbio para 6 meses, com 1 mês de acomodação paga, e tipo, você vai chegar, você vai trabalhar lá, eu gira acredito que em torno de uns 40, 50 mil reais tu consegue fazer, entendeu? Para ir no visto de estudante. Mas é claro, é interessante sempre procurar consultar uma agência especializada para prestar todos os esclarecimentos, né? E o suporte nesse quesito. E tu acha que... Porque assim, eu tenho até um amigo nosso que tá vindo trabalhar com a gente, o Vini. Acho que você conheceu o Vini, não? É o engenheiro? O arquiteto, é. Arquiteto, não, sim, conheci. Ele saiu um período ali de uma obra e tá voltando agora. O Vini, ele foi pra lá, ficou um tempo lá na Austrália. Só que lá ele não teve essa visão igual você teve, né? Na época, a namorada dele, ela que tava indo buscando a Austrália, ela que tava mais organizadinha pra ir. Então, ele foi como arquiteto, chegou lá, ele trabalhou em obra. Sim. Né? Você foi como engenheiro, você falou que trabalhou em... Não, eu no começo. No começo você foi como aventureiro, né? Eu fui sem conhecer ninguém. A pessoa mais próxima que eu conhecia na Austrália. Foi a bandeira da Austrália. Também, né? Um amigo que formou engenheiro junto comigo lá em Minas, o Mauro. Inclusive, se você estiver assistindo, um abraço aí. E, tipo, ele mora em Queensland. E eu fui morar no estado de New South Wales, em outro estado. Aí foi eu e o Falso, meu marido, a gente não conhecia ninguém lá. Ele era a pessoa mais próxima que eu conheci. Tava, tipo, a 2, 3 mil quilômetros de mim.
entendeu? Então, assim, a gente já foi com a cabeça de que, cara, eu quero ir para me aprender o inglês no processo de lá, e para me aprender o inglês de forma rápida, eu tenho que trabalhar com o braço, eu tenho que estar no dia a dia, eu tenho que estar inserido na parada, entendeu? E isso pra mim, cara, assim, eu já cheguei com inglês lá na Austrália, mas quando eu cheguei lá, eu vi o jeito que o pessoal fala inglês, eu falei, putz, eu vou começar tudo do zero. Vou começar tudo do zero. E lá já tende para um inglês britânico, só que com muito sotaque. O australiano é o que fala inglês mais diferente, um dos mais diferentes, é difícil de entender. E o Fausto foi sem falar nada. Sem falar nada. E aí? Tanto é que no avião ele não sabia pedir água, pra tu ter ideia. Ele não sabia pedir água no avião, né? E tipo, com o tempo você vai aprendendo, cara, porque se você depende do idioma pra comprar tua comida, tu vai dar um jeito, entendeu? Não, você não passa fome, você não passa, Não passa, não passa. A mímica funciona muito bem, né? Pra quem não sabe, funciona muito bem. O portunhol não funciona, agora a mímica vai funcionar. Funciona muito bem. Mas é interessante, porque os australianos e os demais imigrantes que moram no país, a grande maioria deles tem muita paciência da pessoa que tá aprendendo o idioma, sabe? Ela não fica, tipo assim, às vezes você fala uma coisa, às vezes fala errado, ela fala, você quis dizer isso e tal, massa, entendi. Isso é interessante, não fica aquela coisa de sempre corrigindo a pessoa, você tá falando errado, né? Assim, sabe? Isso é muito interessante, o quanto o pessoal é amigo nesse quesito de ter paciência com a pessoa que tá aprendendo, entendeu? Tu me falou que o pessoal lá é bem acolhedor, né? Bastante, bastante. Tanto assim, em questão de muitos outros países que eu já frequentei, que eu já visitei, a Austrália é um país, pelo fato de ser sempre um país que foi feito por imigrantes, um país que está lotado de imigrantes, não tem para onde eles correrem, né? Sempre foi imigrante ali e eu sinto que eles têm como se diz, uma recepção muito boa com gente que é imigrante. Eu mesmo nunca recebi ato xenofóbico lá, muito mais homofóbico, entendeu? Mas, tipo, sempre muito abertos para a pessoa que está chegando, para a oportunidade e acolhedores. Isso é interessante, porque o país precisa de mão de obra. O país precisa dessa mão de obra, entendeu? Entendi. Você falando então assim, parece que se a pessoa ir para lá, ela vai conseguir emprego. Cara, assim, a gente não vai ser o melhor dos empregos. Uma coisa eu te garanto, se a pessoa não for preguiçosa, ela consegue emprego, entendeu? Ela consegue. Isso é fato. Dependente da área que tu atua, todas as áreas na Austrália estão aquecidas. Todas as áreas estão aquecidas e o governo trabalha para isso, para sempre deixar a coisa aquecida, entendeu? Vai movendo, não sei o que eles fazem, mas eles fazem muito bem. As pessoas que podem não ter tanta noção assim, o que é um país de primeiro mundo e um país de segundo, terceiro, quarto, quinto mundo aí, mas um país de primeiro mundo, pessoal, cara, você não vê um papel no chão. Você não vê um buraco na rua, você não vê uma calçada fora de nível, você não vê fiação, você não vê nem poste, né? Só vê poste para iluminação, né? Para iluminação. E você vê essa educação muito, muito bem definida, e você vê que a educação, e não só a educação, mas o saneamento, na verdade, o que define o país de primeiro mundo para um de terceiro é o saneamento. Saneamento básico. Saneamento básico. É isso aí. Né? Não é questão de mobilidade, questão de não sei o quê. É o saneamento básico. É você ter a rede de esgoto certinho, resolveu esse problema, tu já mata muitos outros. Já mata o resto. É isso aí. Já mata o resto. Então, assim, nesses países, assim, para você fazer um loteamento, agora que a gente vai entrar um pouco na área de engenharia, para você fazer loteamento, não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil é assim, ó. Eu vou ali, eu desmato, vou desmatar, aí você vai receber uma multa que você desmatou onde não era para ter desmatado. Aí o cara vai lá e faz a estrada. Aí depois vem a empresa de... Não, daí ele vai fazer um gato com luz. Aí gato com internet, gato negócio. Aí quando tiver umas 4, 5 casas, aí vai vir uma empresa da prefeitura para regularizar os IPTU para ganhar voto. Aí vai entrar para fazer o esgoto. O esgoto não, fazer água, levar água. O esgoto não tem, aí o cara faz fossa. Aí é tipo assim, nesses países de primeiro mundo, não. Nesses países de primeiro mundo você tem que ter tudo antes. Exato. Você tem que ter o asfalto, você tem que ter o poste, você tem que ter o esgoto, você tem que ter negócio para daí, então, você poder. E não importa se é não sei como é que chama, aqui no Brasil é favela, mas lá existe lugar mais pobre. Existe. Todo lugar existe. Lá existe morador de rua, lá existe de tudo. É todos os problemas. Todos os problemas que tem aqui. Mas lá, não importa onde você esteja, vai ter o saneamento básico. Exato. Vai ter o cara pode morar num barraco, mas não é num barraco, mas o cara vai ter o mínimo de dignidade de viver, entendeu? Né? Isso é verdade, cara, isso é verdade. É verdade. E assim, você
ficou um tempo, trabalhou de uma função, trabalhou em outra e tudo mais, e falou assim, cara, eu acho que eu vou tentar engenharia. O que que fez você focar na engenharia e então conseguir o seu espaço e hoje trabalhar em grandes obras, assim, que já já a gente vai falar disso? Cara, assim, desde o primeiro dia que eu cheguei na Austrália, eu não olhei pro lado, eu já falava pra todo mundo, os meu grupo de amigos, a galera da escola, os professores. O que que você vai fazer aqui? Cara, eu vim pra cá pra trabalhar como engenheiro, entendeu? E, tipo, no início isso não me possibilitava, porque eu sentia que eu não conseguia sentar nas mesas onde tava essa galera. Aham. Eu não tinha inglês o suficiente para sentar numa mesa e conversar com outros engenheiros. Eu precisei passar por um processo onde eu fui me nutrir com o idioma, né? Aprender a forma que os australianos conversam em inglês, como funciona. E dali eu fui melhorando o meu inglês e fui mudando um pouco o meu ciclo e as cadeiras que eu sentava, né? Aham. Mas, tipo, basicamente o que me fez entrar nisso daí foi a minha busca e o network. Né? Através de um network eu consegui uma oportunidade na minha área. E, inclusive, isso, pra mim, é o fator decisivo. Pra onde você quer ir, onde você quer chegar, cara. Cabeça erguida e... Cabeça erguida e tenta fazer um network, porque isso aí você vai conseguir um atalho. Entendeu? Você vai conseguir um atalho, sem sombra de dúvidas, pra conquistar o que tu quer, né? E, pessoal, a gente recebeu ano passado o Jonas Casa, era um cara que hoje ele é do digital e ele falou como que ele conseguiu espaço, que ele era um farmacêutico, que ele trabalhava atrás da bancada de uma farmácia e era mó infeliz naquilo, tudo mais. E aí ele foi para uma grande indústria, né? Uma grande indústria de uma fábrica de remédios, né? De medicamentos lá em São Paulo. E lá deram um uniforme para ele. Um uniforme para ele, e lá tinha 500 ou 1.000 funcionários, uma coisa assim. E todo mundo usava aquele uniforme. Ele chegou pro cara que deu o uniforme para ele, pro supervisor dele, e falou assim, cara, posso vir de camisa? Cara, posso ver lá, mas eu acho que sim, você pode vir de camisa, você vai vir bem arrumadinho e tal, não sei o quê. Cara, ele tava trabalhando igual todo mundo lá. Ele só ia de camisa. Social. Ele era o único diferente, no O caso. único diferente. É. Todo mundo zoava ele. Olha o cara lá de camisa. Olha o cara não sei o quê. Olha o cara lá que se acha mais que nós. Não sei o quê, não sei o quê. Por sorte, teve um dia que... Por sorte não, por merecimento, eu acredito também, por não ter desistido de mostrar que ele tem um pensamento diferente, que ele tem um negócio. Um dia o dono dessa empresa tava lá. Falou assim, cara, aquele funcionário é o único que tá com roupa diferente, né? Não sei o quê. E aí o cara foi lá e chamou esse cara pra conversar e conhecer ele. Depois disso, ele viajou acho que 19 países. E o cara mandava ele pra ir para os outros países mostrar os processos da indústria dele aqui, porque queria expandir lá. E depois disso, você vê uma simples forma do cara ter a postura do dia a dia dele. É isso aí. Não importava o setor que ele tava igual operário todo mundo ali. Mas ele se comportava diferente, ele tava com um foco muito além, porque ele sabia que ele poderia muito além. Né? Hoje o Jonas, E depois disso ele voltou pro Brasil, né? Foi trabalhar aí pra parte de ajudar as pessoas a fazerem mentorias. Não tô fazendo... Pode ser que eu esteja fazendo um marketing pra ele. Mas ele é um cara que eu achei uma história muito interessante, que ele era um farmacêutico, trabalhava atrás de uma bancada, foi pra indústria pra aprender um pouco mais, depois rodou o mundo com isso. Quando voltou, tinha acho que 40, 50 mil reais em um Civic velho. Na pandemia, viu a oportunidade de alugar o Allianz Parque, que era 400 mil. E ele falou, foi lá, botou a cara e falou assim, vou alugar essa porra. Só que ele só tinha um Civic velho e 50 mil. E um sonho, né? E um sonho. E tinha 30 dias pra pagar os outros 300. Foi lá, botou a cara, fez. Faturou ainda nesse evento, porque ele cobrou depois para as pessoas irem palestrar lá no negócio. 50, 60, 100 mil pra pessoa palestrar no Allianz Parque. E depois disso, estourou. Que massa. Né? Então, é tipo assim, é um cara que sabia onde ele queria chegar, né? Tipo, sabia que ele era diferente ali no meio de todos e tudo mais. E o Ivan agora, hoje ele trabalha já em grandes obras lá. Ele tá há 2 anos fora do Brasil, né? Um pouco mais de 2 anos. Isso. Ou 2 anos agora? 2 anos agora, Tá né? fazendo 2 anos agora. 2 anos agora, né? E aí ele voltou aqui só pra dar um tchauzinho pra gente e vai pra lá novamente. E hoje lá, cara, você falou assim... Então, pessoal, se você não sabe muito inglês, então o marido dele
e é o Fausto, ele se casaram lá, inclusive, né? Depois eu quero até que você dê no final você fale um pouco disso, como foi Da hora. esse trâmite lá, porque foi algo muito... Cadê a aliança, caralho? Eu não uso, a gente não usa. Ah. Isso aí já A foi aliança é aqui, ó. Na aliança não. A aliança tá na alma, né? Tá na alma, é isso aí. No respeito, né? Acho que de verdade, isso aí. Eu e o falso a gente detesta, eu nunca usei anel. É. Eu falei com ele, não vai ser agora que eu vou usar. É, essa porra. Mas assim, ó. Cara, você foi lá, então, você focado nisso, tá? Trabalhou em outras áreas. Exato. Tá ralando lá. Eu sei que um momento você ralou estagiário de engenharia com pessoas do mundo inteiro, Uhum. mal educados, pessoas que talvez não tenham, talvez muito higiene também, né? Você trabalha com todo que tipo de pessoas. Eu quero que as pessoas entendam. Não é mal educado assim dos gringos, dos australianos serem mal educados, mas lá ele vai receber gente do mundo inteiro. Vai ter lá gente desde do Haiti, do Japão, da Índia, de Israel, de tudo. Cada um tem uma. Você tem. Na sua sala deve trabalhar pessoas de quantos países? Nossa, cara, é muitos. Só pra ter uma noção, só pra galera. Eu trabalho com chinês, com indiano, com gente de Bangladesh, da Nova Zelândia, que mais? De Dubai, das Filipinas, da Índia, falei, né? E por aí vai, vários outros países. É um mix, cara. Não, é difícil você sentar numa mesa e todos ser do mesmo país. É difícil, muito difícil. Isso é interessante, que pra mim é o meu ouro hoje, cara. Aham, É você poder sentar numa mesa e se sentir o mais burro dela, aham. entendeu? Porque se você se sente um inteligente na mesa, você tá na mesa errada, É. entendeu? E, tipo, senta numa mesa onde cada, assim, pelo menos na empresa que eu trabalho, quando a gente vai achar uma solução para um determinado projeto, é muito interessante cada pessoa com um determinado tipo de cultura botando o seu ponto e dando a visão dela daquele Nossa, isso deve ser ponto. muito massa. Isso aí não tem preço. Deve cara. ser muito massa. Isso não tem preço. Igual, eu trabalho com alguns engenheiros que trabalharam construindo prédio em Dubai, Aham. trabalham em grandes obras nos Emirados Árabes, no Catar também. E é muito interessante quando você senta na mesa com essa galera e você vê eles contando como funcionam aqueles projetos, alguns deles que, tipo, que eu mesmo gosto muito de assistir no YouTube, Aham. aquelas megas obras, aquelas coisas. Aham. E é interessante quando você senta na mesa com pessoas que trabalharam nesses projetos. Isso pra mim é o meu ouro, não tem preço. E assim, como que eles conseguiram atingir esse mercado fora dos países deles? Tipo assim, você falou de engenheiros ali que... porque eu vejo assim, às vezes tem pessoas que fazem projeto fora, tudo mais, né? Eu vi... Na semana passada eu conheci um escritório pela internet mesmo, um escritório lá de Campo Grande, de arquitetura, que faz obra em Dubai. Faz obra... Projetos, né? Uhum. O que tu acha que fez essas pessoas daqui, mesmo morando aqui, conseguir isso aí lá fora? Cara, eu acho que talvez uma pesquisada. Se você pesquisar o Google e achar a informação correta, você vai saber que muitos países de primeiro mundo têm vagas abertas para profissionais, entendeu? Por exemplo, a Austrália Aham. está precisando de engenheiros, de enfermeiros, de médicos e muitas outras listas que todos os anos o governo divulga. Gente, nós temos aqui 40 mil vagas de residência permanente. Vamos lá, 5 mil delas é para engenheiro civil, 10 mil delas é para engenheiro eletricista. E o governo disponibiliza. O governo disponibiliza. E você consegue, inclusive, aplicar para essas vagas para chegar e ter residência permanente no país. Você pode entrar e sair quando tu quiser. E com 3 a 5 anos morando no país, tu vira cidadão. Que legal. Entendeu? E porque não tem profissional. Não tem profissional real. Entendeu? E, tipo, você fazendo a pesquisa certa, você vai ver que muitas vagas estão disponíveis em determinados países. Para quem quer emigrar, começa a pesquisar sobre isso, conversa com o chat GPT, vai saber, vai te dar uma ajuda muito boa para chegar na boca da informação, entendeu? Onde que eu aplico, quais são os sites que eu consigo consultar essas vagas que estão disponíveis e por aí vai, entendeu? Tu falou aí agora de chat GPT, como que anda lá essa parte de tecnologia, como que anda a sua empresa que está trabalhando com várias pessoas de países diferentes, como que anda eles com a utilização da inteligência artificial, tá? Porque hoje aqui no Brasil, acho que quase 50% das empresas já utilizam, né? Utiliza, que massa. E como que anda lá a inteligência artificial e depois a gente vai para a área da tecnologia mesmo, na construção mesmo. Então, assim, eu falo por mim como engenheiro, eu uso bastante inteligência artificial para me ajudar a
maximizar os meus processos e ter agilidade. Por exemplo, como eu trabalho com análise de projetos, a todo momento eu tenho que analisar e eu tenho que tentar buscar as informações da minha cabeça, ver e tentar tirar as informações. Com inteligência artificial hoje em dia, eu consigo que ela nota coisas que eu não notei, entendeu? E eu consigo fazer coisas muito mais rápido. E a empresa que eu trabalho, e na cultura de muitas outras empresas, como a grande maioria, incentiva as pessoas a utilizarem inteligência artificial. Por quê? Aí vai muito naquela, vai perder seu emprego. E muito pelo contrário, eu vejo assim, na minha empresa que eu trabalho, muitas pessoas utilizam, a empresa consegue pegar mais projetos, porque todo mundo vai trabalhar num padrão muito elevado, a inteligência artificial consegue te dar agilidade nisso. Por exemplo, eu analiso plantas de engenharia com o ChatGPT que... Como assim? Me explica um pouco. Se você pagar a versão Pro, a versão Plus do ChatGPT e fizer upload de qualquer coisa, ele analisa o que você quiser. Qualquer coisa. Exatamente. Ele analisa imagens, né? E, por exemplo, tem muitas obras que eu atuo que a gente tem que fazer uma implementação. Mas ele vai analisar sem... Ele não analisa sem saber qual que é o... Depende. Tudo vai do input que tu coloca, como você pergunta e como você quer que ele te dá os dados, entendeu? Por exemplo, sempre eu trabalho com relatórios. Aí, tipo, a gente vai fazer um upgrade, vai melhorar uma rua. Tem que fazer uma nova faixa nessa rua. Aí a gente vai ver as interferências. O que tem que remover? Pelo Google Street View, tu consegue olhar a rua e eu consigo analisar, eu tiro fotos e consigo subir na inteligência artificial e falar assim, olha, preciso de uma lista de tudo que está nessa foto, que são itens que a gente precisa remover na construção civil, que seja contratar uma empresa para isso, para remover, e eu preciso contabilizar, entendeu? Nossa, que maravilha. E ele já me facilita muito esse processo. Tudo é coisa que eu já sei fazer, mas se eu fosse fazer... Até lá local, bater foto, fazer... cara. Agora, por exemplo, só com o Google Street View eu já conseguiria levantar dados, mas se eu usar o Google Street View aliado com inteligência artificial, eu tenho uma riqueza de detalhes, assim, enorme, cara, enorme. Eu já fiz, pra você ter ideia, um quantitativo de uma praça inteira, uma praça enorme, enorme, em Brisbane. Em 30 minutinhos. Não em 30. Mas, por exemplo, o que eu faço em 2 dias, eu não faria em 2 semanas sozinho, entendeu? A gente consegue ter um aprofundamento bem maior nas normas técnicas, né? E é interessante que, por exemplo, sempre quando eu vou trabalhar com isso, eu já deixo falar, olha, todo o resultado eu quero com base na norma X, Y, Z, com base nisso, aquilo, outro. A pessoa e ele já me dá saber pronto. escrever muito bem o prompt ali, né? Exato. Hoje em dia eu vejo que a pessoa, ela sabe que tem aquilo, ela acha que tá Isso é o resolvendo, né? mas não é na verdade, não é? Exato, por exemplo. Aí se a pessoa não sabe... Senão tu perde muito tempo e tu vai gastar tempo demais pra ele te dar um resultado, você vai ter que trabalhar muito. Agora, o que pra mim é fator decisivo quando eu vou trabalhar nesse projeto ou qualquer outra coisa que eu vou trabalhar com inteligência artificial, sempre eu faço um prompt bem grande, onde eu dou um input maior, eu explico mais, dali tu consegue ter mais próximo do que você quer. Do que você quer, isso é verdade. E cara, hoje você tá trabalhando, a gente vai mostrar agora, pra entender um pouco do trabalho do Ivan lá, como engenheiro, tá? O cara que chegou lá, né, com a coragem, pra ficar 6 meses, e agora é um cara que dificilmente a gente vai conseguir trazer de volta aqui pro escritório, tá? Perdemos, tá? O Brasil perdeu, tá? Brasil perdeu, mas quem ganhou é a humanidade aí, tá com esse cara aí trabalhando em obras gigantescas que, né, em países que realmente merecem ter pessoas competentes, que valorizam as pessoas, né, no geral, né? Então aí a gente vai agora ver essa primeira imagem aí, para você começar a entender a importância dessas obras que ele trabalha lá hoje. Essa primeira imagem, ela parece ser um túnel de algum metrô, alguma coisa lá, né? Exato. Essa aí é uma broca de uma furadeirinha, tá? Essa é uma furadeira. Furadeira. Podemos dizer que é uma furadeira. Resumindo, explica um pouco aí pra gente qual obra é essa, cara. Então, basicamente essa obra é o metrô de Sydney, é uma das obras que eu tô trabalhando, eu tô atuando junto com a empresa que eu atuo, né? E basicamente isso aí é essa broca que você tá vendo aí, é no Brasil é chamada de tatuzão, aquela máquina que fura os buracos do metrô, né? E tipo, ela faz todo, em inglês a gente chama ela de TBM, que é Tunnel Boring Machine, que é o nome específico para ela, né?
E ela vai de um canto ao outro. O motivo dela é sair de uma estação, que isso que você tá vendo aí na imagem é uma estação. Só que é o buraco. Primeiro cava-se esse buraco como se fosse uma caixa de sapato. Cava a caixa de sapato todinha. Faz a concretagem em volta das paredes e tal. A gente faz as paredes de contenção, que são todas essas paredes aí, que inclusive essas paredes e muitas outras existem paredes aí que tem mais de 2 metros de largura. Muitas delas já pensadas em casos de terrorismo. Né? E é interessante, porque aí, tipo, coloca-se a TBM, que é essa Tunnel Boring Machine, aí ele vai escavando cerca de 30 a 40 metros por dia. Pra chegar até o outro lado, que muitas das vezes são quilômetros, né? Então, por isso que se demora muito. E é assim, a gente tá vendo umas bolinhas ali, Exato, né? exato. Aquilo ali que escava? É aquilo ali que bate. Inclusive, muitas dessas bolinhas aí, elas têm pontas diamantadas. Tem pedaços de diamantes nessa ponta. Porque diamante é a coisa mais dura que existe. Sim, sim. E o diamante bate numa rocha, ele consegue triturar, quebrar a rocha. Né? E ela tem todo um braço pneumático, ela empurra, ela põe mais pressão em cima, embaixo, e essa parte fica rodando. No que ela vai rodando, ela já vai fazendo o buraco, a terra já sai por uma esteira que vai de dentro da máquina lá e já joga do outro lado, de onde ela saiu. Sim. Já vai na esteira do outro lado. E dentro dessa própria máquina, que mais pra parte dentro dela, já tem as partes onde vai se instalando placas de concreto e vai se encaixando em volta do túnel. Ela mesma? Ela mesma faz. Ela já cava o buraco, ela já tira a terra e ela já recebe... do outro lado lá, ela vai sendo abastecida com placas do túnel que vai se encaixando. Ela se encaixa um com o outro. Entendeu? Aí, por exemplo, de modo é uma máquina a gasolina, uma máquina elétrica? Essa máquina, se eu não me engano, ela é a diesel. Mas muitas delas já tá elétricas, né? Já são máquinas elétricas. E aí... Você solta ela lá e ela vai embora. Tipo assim, basicamente... Porque o comprimento dela aí parece que ela tem mais de 30, 40 metros. Tem mais. Tem, né? Essas máquinas, geralmente, elas são bem maiores. Tá. Pra fazer curvas, essas coisas assim... Ela faz tudo. Ali na ponta dela, onde você tá vendo, logo atrás dessa esteira, essa bola, ela tem um braço onde ela consegue... Imagina como se fosse uma minhoca. Ela consegue mudar a cabeça pra onde ela quiser. Isso é controlado por alguém numa... Exato. Lá dentro dessa máquina, existe sala, escritório, banheiro, refeitório. Tem tudo ali dentro. Sério, Tem tudo ali dentro. O cara não sai. O cara tá lá dentro. Ele tá lá dentro. Ele não sai lá. Aí tem um cara com a máquina ali e tal, e o negócio tá rodando ali, e lá dentro tem um escritório funcionando ali dentro. Entendeu? Imagina você dentro de uma minhoca e tá rodando. Barulhão. Eu não sei como é que é a questão do barulho, né? Eu não atuo no campo diretamente. No campo direto, eu atuo no projeto. Mas o pessoal utiliza, né, uns EPIs pra reter. Que loucura, então o cara fica lá dentro. Fica lá dentro, né? E daí ela vai concretando e esse concreto vai sendo bombeado. Na verdade, ela não concreta, né? Ela já recebe umas placas que já foi feita numa usina fora. Metálica ou de concreto? É tudo em concreto. Umas placas de concreto armado, né? Ela vai tirando ali de dentro dela e encaixando. E ela mesma já faz. Aí já abastece, coloca as placas, já vem com a esteira e ela já pega o braço robótico e já encaixa um aqui, já encaixa outro ali, já encaixa outro ali. De modo que ela saia ali, o túnel tá pronto. A hora que ela chega ali do outro lado, já tá pronto, entendeu? Já tá, tipo, você já vê tudo concretado, bonitinho. É só botar o trilho, a infraestrutura e mete bronca. Eu vi algo do tipo, acho que ano passado eu vi uma coisa assim, que o Brasil demora... Eles fazem lá em um mês de obra, aqui no Brasil fazem muito rápido. 3 anos. Pois é, fazem muito rápido. Uma obra dessa aí. Assim, é um processo demorado para cavar túneis, dependendo até do terreno que tu vai fazer. Muitas das vezes tu encontra rochas que são muito duras, né? E dá um processo maior. Muitas das vezes você encontra um lençol freático, entendeu? Aí começa a infiltração. Encontra alguma fundação de prédio? Cara, não porque geralmente eles já fazem um estudo, tudo em vista disso, mas pode ser que encontre, mas se encontrar... É porque já tem projeto, né? Não é? Se encontrar... Aqui no Brasil, você vai fazer um buraco, meu amigo, você vai pegar a tubulação de todo mundo. Igual você falou, se encontrar uma fundação de um prédio, adeus, cara. Adeus. Ela cava tudo ali, arrebenta tudo, não tá nem aí, entendeu? Agora vamos passar para a próxima imagem aí pra gente ver. Esse aí é Esse é a mesma imagem, só que por um outro ângulo, né? É a caixa de sapato da estação. Então, bizarra, né? Primeiro, igual falando, se escava a estação, onde vai descer as máquinas com um guindaste, desce a TBM, que é a
o tatuzão. Imagina o guindaste pra descer essa máquina. Os guindastes são gigantes, estratosféricos, né? Estratosféricos. Muitos deles, inclusive, tem um novo setor desse metrô de Sydney, que eles pegaram uma tunnel boring machine bem maior, que veio da China. Até o guindaste para descer ela veio da China. Caraca. Porque não tinha. Um navio só para trazer esses dois. Exato. Precisa de 2 ferramentas, tá? Só 2. Às vezes um navio Guindaste só não veio. consegue. Às vezes tem que trazer até mais. Entendeu? E você tem noção do aluguel diário disso? Não. Cara, eu já orcei pra fazer umas obras com os guindastes, os maior que tem. Aqueles guindastes gigantes. Só custo de mobilização, que é uma taxa que se paga pra chegar com a obra, a máquina até lá e preparar tudo, é aquelas máquinas que, se for trabalhar, tem que fechar ruas. Sim. Entendeu? Obrigado. Só a mobilização gira em torno de $30 mil para mobilizar uma máquina. E a hora trabalhada gira em torno de 1.000 a 2.000. Cobra por hora. E tipo, aí para mandar uma máquina gigante tem que ser no mínimo uma semana de obra. Ela tem que estar aí. Mas eu vou usar só metade de um Mas dia. vai pagar do mesmo jeito. Paga por uma semana, geralmente, entendeu? Cara, mas assim, se parar pra pensar, claro que se converter fica caríssimo, né? Sim. Mas você vê que não é algo muito, né? Não é porque... Pro Brasil, talvez isso aí ia ser, ia ser cobrado, tipo, 100 mil horas. mais caro, né? 100 mil horas ia ser aqui no Brasil um negócio desse. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas, por exemplo, quando você vai trabalhar com projetos bem críticos, infraestrutura pesada, que cada dia, cada hora ali conta muito no projeto, muitas das vezes ele está olhando a questão do tempo. Tempo é dinheiro, né? Exato. Tempo é dinheiro. Tempo é o dinheiro, é o valor para você fazer tudo isso. Muitas das vezes, assim, é irrisório perto do... Por exemplo, se não deixar de usar, entendeu? A prejuízo talvez seria maior no quesito, pensando no projeto como um todo. Vamos para a próxima imagem aí. Esse aí é o novo aeroporto. Esse é o novo aeroporto de Sydney, que é uma das obras também que eu tô atuando. Aí já é a obra dela finalizada, mas esse novo aeroporto, a tendência dele é ficar pronto em 2026. Né? Tá tudo caminhando para finalizar em 2026. E é um aeroporto onde já está integrado com todo o sistema de transporte via metrô. Então, abaixo desse aeroporto aí, os metrôs já estão chegando aí. Já estão chegando, só não tem nada, mas tá chegando. Já está escavando. As máquinas que fazem os buracos aí já tá nessa parte daí. Inclusive, os buracos das estações já estão todos cavados e as obras estão em pleno vapor. Né? Você vê, não tem nem a fundação do aeroporto, tá, pessoal? Não. Depois tem uma outra imagem que mostra as obras como tá. Entendi. Já tá bem adiantado. Em 2 anos pros caras fazerem isso. Cara, pra ser sincero, deve ter uns 2 anos, mais ou menos, que eles começaram isso daí. 2 anos? Acho que não mais que isso. Isso tá qual a distância do centro da cidade? Isso tá um pouco longe, tipo, de metrô, que é o que eles estão vendendo, vai girar em torno de 20 minutos. O carro deve dar uma 40. O carro vai dar mais de 1 hora, porque ele é numa área afastada da cidade, bem afastada, que é a área de Western Sydney, que é a parte oeste. Sydney, por ser uma cidade já, uma das cidades mais incríveis do mundo aí, já deve ter um aeroporto muito bem... Já tem. O aeroporto lá, inclusive, faz voos internacionais para a maioria dos países do mundo. Só que o governo australiano e o governo de New South Wales, que é o estado que eu moro, eles já fizeram um estudo há alguns anos atrás e esse estudo mostrou que o aeroporto atual não vai comportar a quantidade de passageiros a partir de 2030. Tá? Então, aí já vem a mentalidade de como o governo lá trabalha. Eles trabalham na prevenção. 4 anos antes de... Trabalha na prevenção, não na remediação, entendeu? Imagina quando, o aeroporto não dá, então beleza, vamos criar um novo. Vamos pensar, licitar. Mas aí já tá tudo pegando fogo, a coisa já tá bagunçada, né? Vamos pro próximo aí. Essa aí é as obras atuais. Tá mais ou menos nesse estágio, né? O que mostrou antes foi o aeroporto. Esse aí o aeroporto finalizado, que é uma obra de arquitetura. Esse aí já tá ele mais ou menos no estágio atual. Mas as pistas já estão prontas, as táxis já estão prontas e só tá esperando terminar todo o saguão e as estações. Entendeu? Todas as estações. A próxima aí. Essa aí é como as estações ficam finalizadas, né? Essa é a estação de Waterloo, que é um bairro dentro do centro lá de Sydney, e essa estação já está pronta. Só que o metrô vai inaugurar, acho que no próximo 1 mês e meio a 2 meses para a cidade. Tá? Animal. Temos mais? É outra do aeroporto? É outra do aeroporto, né? Aqui no Brasil eles não acabaram nem o aeroporto da Copa do Mundo, né? Lá em...
Lá em Guarulhos tá lá parado metade, em Recife também. Vários pois países. Caramba. Sim, né? 10 anos depois tá do mesmo jeito. Tá do lá. mesmo jeito, Do mesmo né? jeito. Talvez vai pra próxima Copa, né? Vai pra próxima Copa. Acho que são essas aí que tem, né? Fechou. E, cara, como que você acha que o impacto do governo pensar assim, da engenharia, da construção civil tá tão avançada? Qual o impacto disso na sociedade e no país mesmo, assim? Isso... Querendo ou não, né, cara, a construção civil, ela é a base pra tudo, né? Tipo, se você... Pra tudo que você vai pensar em questão de transporte, saneamento básico, moradia... Seja o que for, tá ligado com a construção civil. E lá eles veem isso com muita seriedade, entendeu? Eles pensam a todo momento na melhorar a viabilidade, melhorar o estilo de vida do australiano. E eles têm um propósito muito grande de que, tipo, a galera tá pagando o imposto. Então eles têm que ver o dinheiro deles na rua, entendeu? Na Austrália eles também pagam imposto muito elevado. Eu posso falar, o Brasil é um dos maiores impostos. Lá também o imposto não é brincadeira. Mas a diferença é que eu vejo ele na rua, entendeu? Você vê o imposto na rua. Então, assim, muitas das vezes eles fazem as coisas rápidas para resolver um problema. Por exemplo, tem muitas das vezes você vê estoura um cano na rua, que é um processo simples que acontece em qualquer país. Só que no Brasil demora muito. Ah, estourou um cano aqui na rua. Aí, vai ficar vazando um dia todo, 2 dias, 3 dias. Pois é, aí depois vai cavar o buraco para resolver. Lá eu já vi obra que em um dia eles chegam, cava tudo, faz uma vala imensa, em 10 horas tá pronto e já tá passando carro. Nem sabe o que aconteceu. Não, nem se você não passou. Se o cara saiu de manhã pra trabalhar no final do dia, você vai ver um asfalto novo, entendeu? Você vai ver um asfalto novo. Isso é muito comum em países de primeiro mundo, ter essa mentalidade de querer resolver as coisas imediato, sabe? Eles trabalham e resolvem a coisa porque isso custa muito pro cidadão que tá pagando um imposto, entendeu? Pra resolver. E cara, assim, na questão, assim... mais ambiental, assim, você vê que todas essas obras que você trabalha, e até no país em si, você vê que eles têm um cuidado maior, assim, com questão ambiental, ou pensando no futuro, seja reaproveitamento de água, seja energia solar, seja... De tudo, né? Não só de água, energia solar, mas também resíduos, né? A construção civil é uma das áreas que mais produz resíduo sólido, né? E lá, por exemplo, quando você vai trabalhar, vai abrir uma obra, vai fazer o que for, você já tem que ter um contato de um local onde vai receber o seu lixo. E lá é normal, você vê em todos os bairros empresas que compram o seu lixo de construção civil e muitas das vezes você tem que pagar para colocar, entendeu? Em vez, dependendo do resíduo, eles te compram, porque dali do resíduo do concreto eles conseguem fazer muitos outros agregados e vai vender depois. Entendeu? Isso é muito interessante, a mentalidade de resolver um problema que é um lixo e, ao mesmo tempo, isso é muito lucrativo, entendeu? Essa é uma das diferenças entre o mercado do Brasil e da Austrália. Teria outras diferenças, assim, que tu vê? Cara... Porque aqui no Brasil, como que é que a gente faz o cálculo, tá, pessoal? Cada 3 blocos que a gente faz, um a gente joga fora. Cada 3 torres de prédios que você vê, um é jogado fora. Poxa... E, inclusive, muita gente reciclagem. Muita gente passando... E não tem reciclagem. Você pega, isso aí é destinado para um local que existe isso, né? Você tem que um resíduo de gesso, você tem que levar para aquele lugar, o resíduo de concreto para aquele lugar. A madeira é reaproveitada, mas o concreto, pedacinho de ferro, as coisas, cara, vai tudo pro lixo. Então, assim, ó, se você gasta 60 milhões para fazer 3 torres, outros 20 milhões se jogou fora. Joga pro ralo, né? Joga pro ralo. Isso é bem triste, Isso né? é triste, né, cara? Triste demais. Pois é. E cara, assim, ó... a gente vai chegando aqui numa reta final aqui do pod, né? E... que conselho que você daria pras pessoas, tá? Que tá nos assistindo aí, pra buscar, talvez, uma oportunidade fora do país e a gente vê, assim, que... Eu amo o Brasil, tá? Eu amo o Brasil. Eu vejo aqui, na minha profissão, por exemplo, uma oportunidade muito grande. Por quê? Porque eu sou arquiteto. E tudo tem que ser feito no Brasil. Né? Tudo. Então, assim, eu vejo que, assim, pra mim é o país que eu amo, né? Eu acho que todo mundo ama, você ama demais, né? Mas você vê que aqui você tinha uma dificuldade, talvez, muito grande de viver com uma qualidade de vida igual você vive lá, né, cara? Sem dúvida. Assim,
Eu não descarto a possibilidade de um dia morar fora do Brasil, nenhuma. Mas aqui eu vejo que tem oportunidade de crescer muito. E aqui no Brasil, eu já sou uma pessoa que me desiludi em trabalhar em execução. Então, assim, eu não trabalho em execução nem se for pro meu apartamento. Eu vou ter que contratar uma pessoa para executar. Eu também já passei Porque... disso, já largo. porque acaba que a gente tem uma mão de obra muito desqualificada, tem fornecedores muito desqualificados, né? E pode ser o que for, pode ser o fornecedor mais pica de todos. Eu duvido se você vai achar um cara que não vai te dar problema. Qualquer coisa vai te Você dar vai problema. passar uma dor de Vai cabeça, passar né? dor de cabeça. E lá também você passa, com Sim. certeza. Mas lá as soluções, as formas de resolver, é tudo muito mais rápido, né? Você... Que dica que você dá pra essa galera, assim, que às vezes tá em... Primeiro que eu acho que na dúvida, se você tivesse dúvida, você vai ou não vai? Na dúvida. Então, na dúvida, cara, eu vejo assim, ó. Se tu tem um dinheiro pra investir, tu busca... eu quero aprender, nem que seja pra aprender o inglês. Se tu for com essa cabeça, você já tá ganhando. Entendeu? Você já tá ganhando. Se tu for pra ficar 6 meses, seja em qual país for, pra aprender um idioma desse país, você já tá no lucro se quiser voltar. Porque você já vai estar melhor do que quem saiu. Seja com a experiência, seja com o idioma, entendeu? Com experiência de vida. Exato, experiência de vida, né? E você morando fora, cara, 1 ano parece que passou 5, passou 3. As coisas acontecem. muito rápido, tá? Eu fui buscando aprimorar o inglês. Eu já falava inglês, mas não estava muito satisfeito com o meu nível de inglês. E tipo, eu falei assim, eu vou investir para mim voltar com inglês bom e eu consigo me qualificar melhor e me posicionar em umas vagas melhores no Brasil, né? Só que, tipo, ao ver aquilo ali, eu fui mudando, eu fui querendo buscar outras coisas, querendo viajar e por aí vai. E, tipo, se a pessoa for só pra buscar o inglês e voltar, você já tá na frente, cara. Em muitos casos, um inglês vale mais que uma faculdade em determinados casos. Entendeu? Não tô falando que vale mais que uma faculdade, mas em muitas das vezes o inglês vai te posicionar muito mais do que uma faculdade, entendeu? E o fato de estar lá, eu quis buscar oportunidades da minha área para ver coisas que eu poderia fazer, para melhorar o meu estilo de vida lá também. E aí foi um caminho sem volta para mim, entendeu? Foi um caminho sem volta, porque eu tô muito satisfeito no que eu tô atuando. Hoje eu tô igual esses projetos que eu mostrei, tá me dando uma experiência profissional muito grande, uma notoriedade muito grande. E não sei se eu ficarei na Austrália para sempre, ou se eu penso em outro país, mas hoje, graças a Deus, eu já consigo, se eu quiser migrar para outro país, eu já consigo imigrar já pensando na minha profissão e já possivelmente trabalhando numa empresa. Com puta currículo. Com puta currículo, exatamente. Né? E assim, você... Austrália não tem nada perto. Não tem nada perto. Quero viajar. Engraçado. Viajar pra Austrália de novo. Eu vim pro Brasil passear, eu dei a volta ao mundo. Deu a volta ao mundo, né, cara? Deu a volta ao mundo. Do Brasil, a Austrália é o país mais longe que tem. Eu acho que um dos mais longe, né? Você ali no nosso questionário ali, você falou que sua filosofia de vida, você resumiu ela... Você falou bem assim, ó. Comprometo-me com a excelência e integridade em tudo que faço, buscando sempre criar um impacto positivo nas comunidades a qual faço parte. Pode nos falar mais sobre essa sua filosofia? Então, cara, vai muito no quesito, né? Tudo que eu vou fazer, eu não vou pra fazer pra ser mais um. Eu não vou pra fazer pra ser só aquela métrica de, mais uma pessoa passou por aqui. Não, eu gosto de passar por aqui, eu gosto de deixar uma marca, eu gosto de falar que eu passei por aqui. Não que eu sou melhor que os demais, mas a tudo que eu faço, eu tento me dedicar mais pra fazer um diferencial, né? Muitas das vezes o que falta é isso, porque as coisas sempre são as mesmas coisas, mas falta um diferencial. Às vezes a pessoa faz uma coisa diferente. Né? Pois é, acomodado, mas pra mim, a minha motivação, o estilo de vida, as coisas que eu levo, eu vou nesse aspecto. Eu quero dar o meu melhor, sem buscar nada em troca, mas eu quero deixar uma marca. Cara. E aqui, ó, você mencionou na busca de inspiração em várias áreas, né? Incluindo música e astronomia, né? Eu vejo que você sempre tá curtindo minhas fotos lá de astronomia. Pra quem não sabe, o Ivan, ele é um puta cantor, tá? Ele canta pra caralho, esse cara. Tem vários vídeos dele aqui cantando. Canta, velho. E tá rolando showzaço assim, você fala assim, ó, pega o microfone e chama o Ivan lá. Sério? Vai lá, cara, ele pega aí, ó. Tem uns vídeos dele aqui. Já fez Os Anões da Cura, né? A gente ia fazer uma banda chamada Anões da Cura. Mas ainda bem que não foi. Nós já fizemos bem uma bagunça. Alguma baguncinha aí, né? Então, assim, ó,
sobre seus hobbies e paixões, né? A música te ajuda muito, né? Você falou, né? Que tipo de música você curte? Cara, eu curto muito rock and roll, eletrônico também. E eu sou mineiro, minha raiz é o sertanejo, Sertanejo. né? Você canta Minha muito família- sertanejo também, hein? Minha família mesmo é o sertanejo, puxa muito pra esse lado, e o rock. Teve uma grande mudança também na sua vida, que foi quando você, além dessa mudança de país, mudança de cultura, mudança de inglês, você ainda se casou lá com o Fausto, né? Que é o seu marido. E eu queria saber como que os australianos veem e como foi esse processo do casamento lá, né? Eu tô até te perguntando isso porque ainda que no Brasil há muito preconceito, tá? Dúvida. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo semana passada, que foi eu e minha esposa na igreja para ir batizar a minha filha. Uhum. Só que assim, não é um casal, né? Não é um casal homem e mulher, também não é um casal homem e homem, nem mulher e mulher, que vai ser os nossos padrinhos. Os nossos padrinhos ia ser o irmão dela, que é o Wilson, e o meu amigão, o Regilson. Regilson. Eles não são casados, são amigos, Uhum. e não pode. Só o fato de ser dois homens já não... Não pode. Ah, filho. Então existe esse... Aí a pessoa tá lá há mais de um ano, dando presente, o seu padrinho, não sei o que. Cara, já o cara vai estar me cobrando, velho. Vai tá me cobrando. Então, assim, é foda, né? Essa visão ainda que tem. Queria Querendo ou entender um não. pouco da visão de lá, né? Cara, a visão de lá, assim, eu nunca sofri nenhum preconceito. Nunca sofri. E se sofrer, se eu chamar a polícia, essa pessoa vai responder criminalmente por isso, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que acontecem essas demais coisas, sempre vai ter um caso ou outro, mas se você fizer isso, saiba que aqui você vai cumprir, entendeu? E quando a gente chegou, ambos chegaram com visto de estudante, né? E depois, quando eu migrei de visto, eu e o Fausto já tinha plano de nos casar, a gente já estava junto há um tempo, e a gente resolveu casar lá para ele entrar no meu visto, né? E ele recebeu o meu visto também. Foi nesse quesito. Pois é. Mas super, super tranquilo, bem de boa. Lá é fácil pra se casar, em um dia você consegue resolver tudo e casar, mas pra descasar, separar é um pouco difícil. Ué, você quis casar, bicho? Pra Se vira. separar, se quiser separar. Casou em um dia, pra se separar, meu E amigo. a Austrália, ela tem um índice enorme de relações que terminam após um ano, antes de um ano, perdão. Então, assim, o governo tenta fazer de tudo para as pessoas não separarem. E quando entra com o processo, quero separar, o governo te chama para conversar, tenta propor reconciliação e tudo mais, porque por ser um país com pouco habitante, com pouca gente, eles querem que as pessoas estejam vai ter que ali ter para filho, vai ter que exato, casar, vai para ter... construir família e por aí vai, né? Esse foi o Ivan, tá, pessoal? E agora a gente vai entrar naquele nosso último quadro aqui do podcast. Antes dele ir embora, eu quero dar a nossa pulseirinha aqui do Pé na Areia, que é com a nossa principal mensagem aqui, que é conectar, inspirar e se amar. Eu espero que vocês tenham se conectado com o Ivan, se inspirado com a história dele, com o desafio dele de ir para fora e ser valorizado como um bom engenheiro e excelente profissional que ele é. E se amar, porque a gente tem que se amar, né, pessoal? E aqui, ó, por incrível que pareça, tá escrito em inglês, eu não sei se é o mesmo inglês de lá, tá? Mas viva o seu propósito e seja feliz. Aqui nossa pulseirinha, essa pulseirinha aqui a gente utiliza de duas formas, tá? Obrigadão. Uma delas é quando você pensar em alguma coisa errada, você troca, ou discutir com alguém, você troca ela de braço, para justamente repensar na sua atitude, ou também se auto, né? Poxa, valeu, vou usar. Pensar nesse sentido aí. E agora, para finalizar o podcast, o Ivan vai olhar para essa câmera aqui que tá ele, e ele vai mandar uma mensagem para ele mesmo, para daqui 10 anos. Então é o Ivan mandando uma mensagem para ele em 2034. Valeu? Então, continua fazendo o que você está fazendo. Tome cuidado com as coisas que te levam para o buraco e mantenha o foco. Tome muito cuidado com o foco também e faça aquilo que você sempre fez, que é olhar para frente, não olhar para trás, não olhar para o lado e não se, como é que se diz, chamar a atenção com as coisas que vai se distrair. Tendo o foco em frente, continua que você vai alcançar. E continua fazendo as coisas e ajudando as pessoas e não colocar o lucro em primeiro lugar. Esse é o Ivan, o cara, você viu? Eu falei assim, manda uma mensagem para daqui 10 anos. As pessoas chegam e falam assim, meu Deus, o que eu vou falar?
Ele já arrumou aqui e já falou, pessoal. Pessoal, esse aqui foi o Ivan Roberto em mais um episódio do Pé na Areia. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de ele ter aceitado o convite aqui. Infelizmente, a gente perdeu esse cara aqui na nossa empresa e quem ganhou foram os australianos, tá? Muito obrigado, Ivan. Valeu. Tamo juntos. É um prazerzão. É isso Valeu aí, toda a cara. equipe da Hub. Tô bem feliz por isso. É isso aí. Valeu, pessoal.